Bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu quero contar uma experiência que tem a ver com cronologia bíblica. No comecinho da década de 90, 91, 92, eu dirigi estudo para alguns membros de uma grande igreja evangélica aqui no Brasil, inclusive muito grande aqui no estado de São Paulo, Paraná e outras regiões do Brasil, ela domina. E uma certa tarde, uma quarta-feira, um desses meus estudantes me procurou e disse que havia recebido um convite para que ele e um outro que estudava também, um outro estudante, fossem até uma cidade vizinha aqui de Sorocaba para conversar com o pastor dessa igreja. Visto que esse pastor dizia que eles estavam entrando numa canoa furada, que a Associação de Jeová era uma seita, e que ele iria provar que nós estávamos errados. E ele me convidou para ir com ele, Tanto eu como o Valdir Camilo e o Ringo. Mas, coincidentemente, naquela noite, nenhum dos três, tanto eu como o Valdir e o Ringo, poderíamos ir com eles, porque estávamos com compromissos, compromissos inclusive teocráticos, reuniões de ancião e assim por diante. Então eu falei que nós não poderíamos ir realmente naquela quarta-feira. Mas falei para eles que eles estavam habilitados para conversar com qualquer pessoa pelo nível de estudo que eles estavam tendo, E eles eram pessoas muito inteligentes, muito interessadas, pesquisavam profundamente os assuntos. Eu falei, olha, vocês vão lá, vão conversar o quê? Sobre trindade, vida no céu, vida na terra, inferno de fogo, imortalidade da alma, vocês vão ter lá de letra, podem ir tranquilos. E realmente eles foram. Mas para minha surpresa, na quinta-feira de manhã, um desses estudantes me procurou e eu notei pelo semblante dele que ele estava bastante triste. Eu falei, ué, o que será que aconteceu, Ele falou, olha Pedro, nós fomos ontem à noite lá, tivemos uma palestra de algumas horas, mas a coisa não foi muito boa para nós, não. Eu falei, mas por quê? Porque chegando lá, o pastor não quis conversar sobre doutrinas. Ele quis conversar sobre cronologia bíblica. E embora nós saibamos o básico, ele se aprofundou ali no assunto e nós não tivemos condições de dialogar com ele, E ele quis provar para nós que Cristo não está governando no céu desde 1914, que ele não foi impulsado em 1914 lá no céu. Então ele, de todas as formas, tentou derrubar a data de 1914. Então nós percebemos que não tínhamos condições de provar para ele, assim, através da cronologia, nós ficamos ouvindo apenas, Só que combinamos de voltar ali no sábado, e aí gostaríamos que vocês nos acompanhassem. Daí eu falei para esse estudante, eu falei, olha fulano, você não leva a mal, mas ir de Sorocaba até essa cidade, estrada perigosa, à noite, para conversar de cronologia bíblica com membros da sua ex-igreja, sinceramente, não dá. Não dá porque você sabe que lá eles não estudam a Bíblia, muitos até proíbem a leitura da Bíblia de certa forma, pegam no pé daquele que procura pesquisar, você sabe disso. Então seria pura perda de tempo, pura perda de tempo. Então, eu sinceramente não iria, ou não irei. Aí ele ficou triste, Só que daí ele falou algo que me interessou. Ele falou, olha, Pedro, mas tem um detalhe, essa pessoa aí, ele é professor de história e de geografia, então ele não é uma pessoa assim ignorante. Ele manja bem de história. Inclusive estava usando livros de histórias ali para provar que nós estamos errados na questão da cronologia bíblica. Quando ele falou isso, eu falei, não, então pode contar comigo. E vou convidar também o Valdir e o Ringo para a gente ir juntos. Então pode marcar, pode ficar tranquilo que nós vamos sim. Bem, quando chegou no sábado, o Ringo não poderia ir. Então, foi o Valdir, eu e um outro irmão que nos acompanhava em palestra muitas vezes, um irmão chamado João. Bem, e obviamente com os dois estudantes e mais familiares de um dos estudantes que também nos acompanhou. Quando chegamos na cidade, por volta de umas 8 horas da noite, 7h30, 8 horas, encontramos a casa desse pastor lotada, muita gente.
Chegou gente até do lado de fora. Eles estavam realmente bem preparados para a palestra. E um detalhe interessante, grande parte dessa assistência eram todos de nível universitário. Ali tinha professor de engenharia, né, engenheiro que dava aula na faculdade de engenharia, tinha economistas, professores, enfim, era uma assistência bem seleta, né, e bem eclética, por sinal. Bem, então depois das apresentações, eles nos receberam com muita educação, aliás, eles são pessoas educadas, pessoas finas, né? Então, começamos ali o assunto que realmente estava em pauta. Eles iriam provar para nós que Cristo não começou a reinar em 1914, não foi empossado em 1914, e que essa data de 14 era totalmente furada, era uma utopia, uma ilusão que nós tínhamos na cabeça. Então o senhor fique à vontade. Bem, então ele, para desmontar 1914, ele já pegou lá um livro de história e abriu uma determinada página ali para provar que os judeus foram levados cativos para Jerusalém em 587. Bem, então se eles foram levados cativos em 587, então a data de 607, que é a data que nós nos apegamos para chegar até 1914, estaria furada já em 20 anos. E mostrou ali no livro, né? E aí jogou o pepino, por assim dizer, para que nós descascássemos, né? E falou lá para os estudantes, tá vendo aí? Eles falam que Jerusalém caiu em 607, mas aqui fala que foi em 587. E em 587 que os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Então, está furado. Aí ele passou a palavra para nós, né? Eu perguntei para ele o seguinte, falei, bom, visto que o senhor é pastor, né, todos aqui com certeza acreditam na Bíblia, aí todos balançaram a cabeça concordando, então o senhor poderia me dizer para mim, ou para nós, quantos anos os judeus ficaram cativos em Babilônia? Ele falou, não, sem dúvida, ficaram 70 anos cativos lá. Então tá bom, então já entramos num ponto em comum. Nós também acreditamos, né? A Bíblia fala realmente que eles ficaram 70 anos no cativeiro. Que ano que Babilônia foi destruída? Ou que Babilônia caiu lá nas mãos de Ciro? Aí ele falou, bom, o livro aqui fala, né? Mas nem precisa olhar no livro. Babilônia caiu em 539. Falei, muito bem, então entramos também em acordo numa outra data. Realmente concordamos, a história, né? É histórico isso. Babilônia caiu em 539. Só que tem um detalhe, seu fulano. Assim que Babilônia caiu, os judeus não foram imediatamente libertos ali do cativeiro. Eles ainda ficaram mais um período. Aí o Valdir Camilo pegou o livro E a Bíblia Tinha Razão e mostrou ali que esse livro, focalizando a parte histórica, fala que os judeus foram libertos em 537. Aí ele balançou a cabeça, meio assim, tudo bem. Bom, então, se eles foram libertos em 537 e ficaram cativos, o senhor concorda com isso porque é bíblico? Ficaram cativos 70 anos. Se o senhor voltar 70 anos, em que ano cai? Aí ele já percebeu, né? Bom, se eles foram libertos em 537 e ficaram cativos 70 anos, óbvio que eles não tinham ido para Babilônia em 587, só poderia ser em 607. Perceberam? Quando ele percebeu que 587 não batia com os 70 anos do cativeiro lá em Babilônia, o homem se desesperou, né? Não só ele, como os demais que estavam ali com o sorrisinho, né? O sorrisinho desapareceu. Então, se você voltar 70 anos de 537, voltar 70, vai cair em 607. Né? E aí, de 607 é fácil você chegar em 1914. Bom, aí ele já ficou nervoso, já emocionalmente já ficou extremamente abalado, né?
Os demais que estavam ali esperando dele já ficaram também assustados, já perceberam que ali a conversa seria diferente, né? Bem, aí o que ele fez? Ele tentou fugir para um outro assunto, né? Embora esse assunto ainda estivesse ligado com datas, né? Ele falou assim, mas veja bem, esse negócio de datas, a Bíblia não fala de datas. Então o Valdir falou assim, fala sim. Fala, por exemplo, que ano que Jesus foi batizado. Não, a Bíblia não fala do ano que Jesus foi batizado. Aí o Valdir pegou ele lá em Lucas 3:1, né? Onde fala que no 15º ano de Tibério César, né? Jesus se apresentou para ser batizado. 15º ano. Daí o Valdir perguntou para ele, o senhor poderia me dizer em que ano Tibério começou a governar? Foi no 15º ano que Jesus apareceu para ser batizado. Aí ele recorreu ao livro que ele tinha em mãos ali, né? E ali mostra que Tibério começou a governar no ano 14. Bom, se ele começou a governar no ano 14, é só contar 15 anos depois, vamos cair na data de 29. Então o senhor percebeu como a Bíblia fala de data assim? O que eu estou citando aqui é Lucas 3:1, e depois, se os irmãos quiserem ver aí o 3:21, fala do batismo de Jesus, né? Tudo em sequência. Então, Tibério começou a reinar em 14, 15 anos depois, cai no ano 29. Aí o homem ficou mais perdido ainda. Só que aí, como de costume, né? Quando o pessoal vê que um determinado assunto não tem mais o que discutir, ele mudou o foco da palestra. Aí ele já jogou, mas vocês falaram que o fim vinha em 75. Viu, irmãos? E aí virou para os estudantes, né? Vocês sabiam que assim Jeová profetizara que o fim vinha em 75? Aí eu pedi a palavra para o Valdir Camilo, que estava dando lá uma aula para todo mundo, né? E eu falei, olha, o senhor está muito enganado. O senhor está faltando com a verdade. Jamais a Sociedade Torre de Vigia ou a Testemunha de Jeová escreveram na sua literatura que o fim vinha em 75. Jamais. O que sempre foi enfatizado é que 75 completaria o sexto milênio o sexto milênio da criação do homem. Então, em 75, completaria 6.000 anos da criação do homem, segundo a mais exata cronologia bíblica disponível. Mas jamais a Testemunha de Jeová escreveram que o fim viria em 75, taxativamente. Não, eu tenho uma revista aqui que fala isso. Falei, olha, eu não sei que revista que o senhor tem aí, mas o senhor pode pegar que eu vou mostrar para o senhor que a revista não fala isso. Pode pegar qualquer literatura da Testemunha de Jeová. Aí ele entrou correndo lá no quarto e trouxe uma revista Sentinela. Coincidentemente, essa revista Sentinela era a última do ano de 74, 15 de dezembro de 1974. Então, olha que revista apropriada para falar sobre o fim, né? Porque se o fim vinha em 75, segundo o que ele estava falando ali, e a revista era a última de 74, então, obviamente, essa revista ia falar, né, praticamente toda ela sobre o fim. E o artigo que essa revista destacava, que ele estava achando que falava sobre o fim, era esse artigo. Sirva com a eternidade em vista. Sirva com a eternidade em vista. E aí, ele me deu a revista. Eu falei, olha, antes de ler o artigo que ele está citando aqui, eu já vou dizer mais uma vez. Tenho certeza que essa revista não fala que o fim viria em 75. E aí, abri a revista na página que ele já estava dobrada, né? Página 754, e ia também para 755. E em cima, na parte branca da revista, uma revista papel jornal na época, na margem em cima estava escrito assim, né? Falaram que o fim vinha em 75. Ou profetizaram que o fim vinha em 1975, uma coisa assim. Aí eu peguei a revista, falei novamente que tinha certeza que a revista não dizia isso, e li no parágrafo que ele havia grifado, né? Então, a revista dizia assim no parágrafo 18:
Vou ler aqui a parte interessante. É verdade que a mais exata cronologia bíblica disponível indica que 6.000 anos da existência humana terminarão em meados da década de 1970, de modo que estes cristãos estão intensamente interessados para ver se isso coincidirá com o irrompimento da grande tribulação dos nossos dias, a qual eliminará da terra todos os iníquos. Pode coincidir, mas eles nem mesmo tentam predizer com exatidão quando virá a destruição do sistema iníquo de coisas de Satanás. Estão contentes em esperar e ver, reconhecendo que nenhum homem na terra sabe a data. E aqui cita Mateus 24:36, onde o próprio Jesus falou que a respeito do fim, nem ele nem os anjos sabiam. Então, se nem Jesus nem os anjos sabiam, assim vai falar que eles sabiam. Então, lembrem bem, Mateus 24:36. Aí eu continuei lendo aqui no parágrafo 19. Portanto, em vez de especular a respeito de certa data, como se servíssemos com certa data por alvo, podemos concentrar-nos na importante obra de pregação que Jesus disse que seus discípulos fariam neste período de tempo. Aí, finalizando, o parágrafo diz assim, olha, assim, não fixaremos nossa mira numa data futura, mas serviremos com a eternidade em vista, assim como Judas exorta os cristãos. Então, onde que está aqui dizendo que o fim viria? Alguém entendeu isso? E li várias vezes esses parágrafos que eu li aqui. Aí, obviamente, que todo mundo ficou travado ali, né? Falei, mas tem razão, a revista fala realmente que o fim vinha em 75. Desculpe. Aí todo mundo olhou assustado para mim, né? Tanto que fala que escreveram aqui a caneta vermelha, tá vendo? Escreveram com caneta vermelha e mostrei para assistência, né? Escrito em cima, em cima da página. Falaram que o fim vinha em 75. Bem, não precisa dizer mais nada, que a palestra ali, né, encerrou. Ele não tinha mais condição emocional de continuar. Os demais ficaram lá com aquela cara fechada, mas também ninguém mais, né, tentou argumentar mais nada. E aí, né, depois mais algumas palavras, mais alguns assuntos assim, corriqueiros, saímos, os estudantes fortalecidos, né? Esse estudante que nos levou lá, hoje ele já tem cargo na congregação, toda a sua família, né? Seus filhos, sua filha, sua esposa são testemunhas de Jeová. Ele serviu muito tempo como ancião, depois, devido a alguns imprevistos, ele deixou de ser ancião, hoje já é servo ministerial novamente, é um irmão extremamente zeloso. O outro não está mais no Brasil, né? Viajou, está morando em outro país, até pelo que me consta, estava frequentando o Salão do Reino lá nesse país que ele estava morando. E, enfim, foi uma palestra realmente inesquecível, né? Por quê? Porque foi uma palestra que foi um divisor de água para esses estudantes. Eles tentaram colocar dúvidas nos estudantes e no fim eles saíram mais fortalecidos do que foram, né? Então essa é uma palestra que eu tenho imenso prazer de recordar com os irmãos. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.